Olá a todas, que a paz seja convosco, amém? Estamos mais um dia, espero que nós continuemos a aprender com Raabe, a depender de Deus, somente de Deus. Eu quero confessar para vocês que tem sido dias trabalhosos, sim, mas muito gratificantes. Não sei se talvez vocês já começam a desfrutar também desse sentimento. Já estamos há 2 semanas ouvindo a palavra de Deus, permitindo que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Amém. Mas vamos então para a nossa lição, para o nosso 5º dia. Deus pode usar você, independentemente do seu passado. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Você ousaria acreditar que Deus pode usá-la independentemente do seu passado? Quando você depende apenas de Deus e caminha confiante nele e não com base na autoconfiança, não há limite para o que ele pode fazer na sua vida e por meio dela. Abra a primeira página do livro de Mateus, no Novo Testamento, e leia a parte da genealogia de Jesus. Veja se encontra alguém especial lá. Vou esperar até você voltar. Então, você viu lá? É claro que não deu tempo, mas depois você procura lá também. Quem está entre as mulheres que Deus escolheu para continuar a linhagem de Davi? Para estar entre avós de Jesus, como de fato aconteceu? Nada mais, nada menos que Raabe, a prostituta. Será que somos capazes de imaginar que honra incrível isso é? E não pense nem por um segundo que Raabe está lá por acidente. Deus a escolheu para fazer parte da genealogia de Cristo, para ensinar-nos a lição de que seus caminhos não são como os nossos caminhos, e para lembrar-nos de que Ele pode escolher as pessoas mais improváveis para cumprir os seus propósitos, até mesmo o maior propósito da história da civilização humana. Deus sabia desde antes da fundação do mundo que Cristo viria, e também sabia que Raabe seria uma das mulheres escolhidas para fazê-lo. O sonho de toda mulher judia em toda a história era fazer parte da linhagem do Messias. Ainda assim, Deus deu esse privilégio a Raabe, uma gentia e prostituta. Que encorajadora é a vida de Raabe para nós. Ela é uma prova eterna da graça e da misericórdia de Deus. Ela nos lembra de que não importa onde estávamos, nem os erros que cometemos, se você voltar o seu coração para Deus, pode tornar-se alguém que Ele pode usar. Pois bem, eu fiquei tão empolgada com a história de Raabe que resolvi procurar aonde mais o seu nome poderia ter aparecido. Adivinha só, seu nome está no rol de heróis da fé. Sim, ela está lá, com os gigantes, com gente grande, como Abraão, Jacó, Moisés e Davi. Lá no livro de Hebreus, confere comigo, no capítulo 11:31, diz: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Mas alto lá, por que a Bíblia continua chamando-a de Raabe, a prostituta? Eu preciso dizer que por algum tempo isso realmente me incomodava. Tudo bem, a moça cometeu um erro, mas será que não dá para esquecermos logo isso? Quero dizer, Moisés e Davi foram ambos assassinos. Isso não é pior do que ser uma prostituta? Por que eles também não foram rotulados? Por que Raabe foi rotulada? Eu acho que existem pelo menos 2 razões para isso. Primeira, que este rótulo nos lembra da fraqueza de Raabe e nos faz lembrar que onde ela estava quando Deus a chamou. Também nos lembra mais uma vez que Deus frequentemente escolhe as pessoas mais improváveis para cumprir seus propósitos e para trazer glória ao seu nome. Em segundo lugar, eu acho que Raabe é rotulada porque a Bíblia é realista. Pense um pouco sobre isso. Nós sabemos que ela continuou a viver entre os israelitas e você pode apostar que os israelitas sabiam exatamente quem era ela. Mesmo que ela tenha se estabilizado ali e se casado com um bom homem, um judeu chamado Salmão. Alguma coisa me diz que havia algumas mulheres que não a deixavam esquecer o seu passado. Sabe o que eu estou falando? Talvez haja pessoas em sua vida que sabem quem você costumava ser
E elas nunca deixam esquecer-se disso. Quando eu era uma garotinha, o meu irmão retornou do Vietnã viciado em heroína. Dentro de alguns meses, as drogas se espalharam por nossa família como um fogo em madeira seca. As drogas se espalharam por nossa família. Quando 2 dos meus irmãos foram presos pela polícia, esse fato foi notícia de capa de jornal. E ninguém naquela cidade pequena nos deixava esquecer disso, por motivos que eu não seria capaz de entender. Fomos rotulados. Eu fui rotulada de família drogada. Consigo lembrar-me das crianças na minha classe escolar zombando de mim, fazendo desenhos de mim e da minha família com seringas nos braços. Um dia, quando a professora precisou sair da sala, todos os meus colegas formaram um círculo em volta de mim e começaram a cantar família drogada, até que eu fugi dali em prantos. Conheço a sensação de quando se é rotulado. Sabe qual a ironia disso tudo? Depois de ver o massacre humano, a destruição que as drogas causam, depois de ver as drogas destruírem a minha família, roubarem a minha infância, adivinha o que eu me tornei? Eu não apenas me tornei uma viciada em drogas, mas para sustentar o meu vício, ainda eu me tornei uma traficante de drogas. Em algum lugar no profundo do meu coração eu acreditava que era o meu destino tornar-me parte da família drogada. E esse canto se tornou para mim uma profecia aterrorizante e autorrealizável. Isso não é incompreensível? Ainda assim demonstra o poder que os rótulos têm. Veja, rótulos antigos não precisam controlar o nosso futuro, mas se deixarmos, eles farão um estrago inacreditável. É por isso que precisamos ter muito cuidado com os rótulos que colocamos nos nossos filhos. Nós precisamos, inclusive, protegê-los contra os rótulos que as pessoas, que os professores, que os colegas de turma, vizinhos, parentes, colocam neles. Raabe tinha um rótulo doloroso. Um que era, sem dúvida, muito difícil de tirar. Eu tenho uma cena em minha imaginação de um grupo de mulheres hebreias levando roupas à beira do rio. Elas estão conversando animadamente quando Raabe chega. De repente, o silêncio e as mulheres hebreias se entreolham. Raabe continua caminhando, sozinha, para um lugar solitário mais afastado. Começa a fazer o seu serviço silenciosamente. Começam os burburinhos. Ela sabe, ou pelo menos suspeita, de quem as mulheres estão falando e o que estão dizendo. Talvez não. Talvez as mulheres hebreias daquele tempo sejam diferentes das de hoje. Mas eu duvido muito. E mesmo que a deixassem esquecer, você acha que Raabe chegaria a esquecer? Você consegue imaginar as coisas que ela fez e as que ela testemunhou em sua vida enquanto prostituta? Você acha que viver entre os israelitas era suficiente para expulsar aquelas lembranças horríveis da sua mente? Não, eu acho que não. Mais uma vez, uma cena com Raabe vem à minha mente. E desta vez ela está deitada em sua cama à noite. Seu marido Salmão e seu filhinho Boaz dormem rápido, mas o sono não a visitará essa noite. As lembranças estão vindo de novo, como uma enchente. Essa sempre é a hora mais difícil do dia. Essa escuridão, esse deitar na cama, ela vira e revira, balança a cabeça e inconscientemente levanta os braços, tentando espantar a lembrança, tentando espantar este estranho no escuro. Ela implora a Deus que apague cada memória. Ela implora a Ele que a liberte daqueles lugares horríveis que a assombram na madrugada. Você sabe como é se sentir isso? Existem coisas que você já fez ou lugares onde você já esteve que a assombram de madrugada? Eu me lembro de uma coisa em particular para a qual eu costumava ir, onde todos se encontravam para comprar, para vender e para usar drogas. Aquele lugar era indescritivelmente imundo. O cara que era o dono do apartamento tinha uma tarântula e uma jiboia que ficavam soltas no lugar. Lembro-me de algumas noites de torpor induzido pelas drogas, olhar fixamente para as imagens mais horríveis, as quais eu não
ousaria descrever nestas páginas. Uma das piores noites foi quando eu tive uma overdose de drogas e álcool e quase morri. Aqueles dias e aquelas noites costumavam assombrar-me constantemente. E mesmo não sendo mais aquela pessoa, mesmo que eu não mereça o rótulo de viciada em drogas, por causa do que Deus fez por mim em Cristo, algumas vezes as memórias ainda me assombram. Eu também sou assombrada por coisas que disse, palavras que eu gostaria de poder pegá-las de volta. Não, apenas as coisas grandes que aconteceram há muito tempo, mas coisas recentes, como na noite da quinta-feira passada, em um encontro da Sociedade de Mulheres, onde ontem mesmo, em uma conversa ao telefone, eu me arrependo do que disse para a minha filha, das discussões que tive com os meus vizinhos, das palavras amargas que deixei brotar na ira no profundo da minha alma. Mas uma coisa Raabe me ensinou e tenho esperança de que ensine você também. Não deixe o que você costumava ser impedi-la de tornar-se uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Você foi rotulada em algum momento? Talvez por causa de alguma coisa que tenha feito ou só porque as pessoas podem ser bem cruéis. Talvez um de seus pais ou um professor ou uma criança da vizinhança colocou um rótulo em você e parece que não vai sair. Burra, fracassada, gorda. Ou talvez seja aquilo mais recente. Talvez você tenha a sensação de que estragou tudo muitas vezes e até demais no seu casamento, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja. Rotularam-na de crente sem compromisso e, francamente, você sente que a carapuça serve. Você precisa deixar isso para trás. Como no caso de Raabe, não podemos deixar que quem fomos um dia nos impeça de tornar-nos quem deveríamos ser. Como podemos saber que Raabe não deixou que os seus rótulos a segurassem? Bem, é só olhar para o jovem incrível que ela criou. Isso nos faz alguma coisa sobre o modo como Raabe deve ter vivido antes dele. Leia o livro de Ruth e observe o caráter e a integridade de Boaz. Qualquer mãe teria orgulho de chamá-lo de filho. De agora em diante, quando você ouvir alguém falar sobre Raabe, a prostituta, espero que você se junte a mim dizendo: ah, você quer dizer Raabe, a grande mãe? Você quer dizer Raabe, a avó de Jesus? Aquela que foi elogiada como gigante na fé? Eu mal posso esperar para conhecê-la. Você acredita que Deus pôde usá-la independentemente do seu passado? Quando você depende apenas de Deus e caminha confiante nele e não na autoconfiança, não há limite para o que ele pode cumprir na sua vida e por meio dela. Amém. E graças a Deus. Com certeza eu espero um dia encontrar-me com Raabe e contar todas as maravilhas que neste tempo nós podemos ser abençoadas por causa dela não ter desistido, por causa dela confiar plenamente somente nesse Deus maravilhoso e dizer para ela o quanto ela me ajudou a deixar de lado os rótulos que um dia colocaram na minha vida, né? Que Deus possa nos abençoar uma vez mais, poder saber que pessoas incríveis como Raabe, ainda, né, com a sua história maravilhosa, podem ainda hoje mudar histórias, como a minha e a tua vida, que pode estar mudando, se você permitir, como a Raabe fez. Se você permitir Deus usar a sua vida, Deus trabalhar na sua história, Ele pode fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Com certeza está transformando a minha história. Com certeza está abençoando os meus dias. Eu espero que esteja abençoando o seu também. Em nome de Jesus, que a paz seja contigo, com toda a tua família, toda a tua casa, e que o Senhor esteja colocando hoje sobre a sua vida um novo rótulo, um rótulo de vencedora, um rótulo que vai abençoar, que vai transformar a sua caminhada a partir de hoje. Em nome de Jesus, esse é meu clamor, a minha oração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz seja contigo. E até lá!